E eu queria que você abrisse o livro de Romanos capítulo 1, verso 20. Pega aí teu app, ou pega a tua Bíblia mesmo, em Romanos capítulo 1, verso 20. Fala assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza de vida têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Senhor, muito obrigado por este louvor, a tua presença está no nosso meio. Muito obrigado por este momento de adoração. E eu te peço que não venham ser minhas palavras, mas tuas palavras. Deus, você sabe o quanto eu dependo de ti, e que essa palavra traga tal transformação, tal revelação dos teus mistérios, que isso possa impactar essa nossa igreja. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar? Interessante que a caixa preta é um utensílio que tem no avião, que ele só é revelado quando acontece alguma catástrofe. Acontece alguma coisa, eles utilizam essa caixa preta. Eu falo isso como senso comum. Então essa caixa preta, o avião despedaça, tudo arrebenta, mas a caixa preta fica intacta. E a partir dela que se descobre o que levou a ter aquele desempenho do avião. O que aconteceu? Se foi erro do piloto, se foi erro do avião. Erro do avião é estranho, o avião não tem vida. Mas se foi alguma coisa na mecânica do avião, se foi alguma coisa que aconteceu no avião, a caixa preta revela. E é interessante que para muitas pessoas, e eu falo com muita gente chega para mim e fala assim: pastor, uma coisa que eu não entendo na minha vida, qual é o propósito e a direção de Deus para mim. Fala assim: eu não consigo entender isso. Isso aqui para mim parece uma caixa preta, parece algo que eu não consigo entender o que Deus tem para mim, eu não consigo compreender. Eu vejo um fazendo, outro fazendo, vocês pregam lá na frente, vocês falam lá na frente, eu escuto pregação no YouTube, eu falo um monte, converso com meus amigos falam de um propósito que Deus tem para mim, mas para mim isso é uma caixa preta. Eu não consigo entender os teus mistérios. Inclusive a gente canta: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E a gente às vezes fala isso da boca para fora, canta, tem uma voz linda, que eu estava escutando aqui, mesmo com a máscara, vocês têm uma voz maravilhosa. Ninguém concordou. Mas você fala isso, você fala que quer conhecer, mas será que isso é do fundo do teu coração? Será que você conhece realmente esse Jesus? E daí você fala assim: mas como que eu posso conhecer esse Jesus? Como que eu posso abrir essa caixa preta? Porque eu quero conhecer, eu quero realmente fazer o propósito, eu quero cumprir aquilo que Deus tem para mim. Hoje eu trouxe alguns argumentos que a Bíblia nos traz para a gente saber como desvendar esse mistério, porque a gente gosta de mistério. Você já viu? O ser humano gosta de segredo. Quem concorda, levanta a mão. Você gosta de desvendar um segredinho. Tem um segredo, você fala assim: eu quero saber, eu quero saber. E aqui, essa palavra de hoje vai trazer para você quais os segredos de Deus para a tua vida, quais os caminhos para você entender. A primeira forma que Deus se revela está nesse texto de Romanos capítulo 1, 20. Ele se revela através da sua natureza, de forma material. A gente fala assim: mas como que Deus se revela de forma material? Gente, vou citar um exemplo. Estava eu um dia, na época eu podia aglomerar, estava eu e a Bárbara, a gente falou assim: vamos fazer uma viagem? Vamos. E a gente teve o prazer de fazer um cruzeiro. Diga, ô glória. Quem quer fazer um cruzeiro um dia? Quem já fez? Mas quem está a fim de fazer? Eu profetizo um cruzeiro na tua vida. Sério, vale a pena. E a gente estava no último deck tinha uma piscina. E nessa piscina tinham 4 jacuzzis. Estava eu e a Bárbara, adivinha onde? Cozinhando naquela jacuzzi. Era final da tarde, indo para a noite, água quentinha. A gente naquele cruzeiro, eu e ela e eu e ela e eu. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. A gente olhou para o horizonte, e no horizonte o sol estava caindo. Ele bateu no mar, saiu fumaça do mar.
Mas veio aquele pôr do sol, o céu estava degradê, estava fantástico. Eu olhei para aquilo, eu falei assim: amor, Deus se revelando através da sua obra. Não tem como o ser humano criar isso. Não tem como, é Deus se revelando através da sua obra. Eu olhei para aquilo e falei assim: cara, nem o pintor mais top das galáxias, ele não consegue trazer isso. Ele consegue representar numa tela, mas ele não consegue formar isso. A aurora boreal, quem já viu a aurora boreal? Eu já, no YouTube, você põe a aurora boreal, tem. Cara, você vai para o Nordeste, as praias do Nordeste, você vai para o mar, você olha e fala assim: meu Deus do céu, água de coco. Quem já tomou água de coco tomando banho de sol? Isso é de Deus, gente. Quem já numa manhã maravilhosa já pegou Nutella e passou no pão e comeu? Quem já fez? Isso é de Deus. Você sabe que desde as coisas mais complexas até as coisas mais simples, é Deus se revelando através daquilo que Ele tem. Ele se revela, Ele está abrindo a caixa preta dele, Ele está falando assim: olha, eu existo, eu estou aqui, basta você crer. Ele está se revelando. Isso é uma maneira, mas Ele tem outra maneira. A maneira que Ele se revela, a segunda maneira que eu vi na Bíblia que Ele se revelou, foi através de sonhos. Ele dá sonhos para José, para ele ser rei. Ele dá sonhos para muitas pessoas através daquilo que Ele está querendo revelar para você. Eu lembro do Pare por Um, quando Deus deu um sonho para a Bárbara, e através daquele sonho da Bárbara, as coisas começaram a acontecer, e estão se realizando, e Deus está fazendo. Por quê? Porque é um sonho de Deus, é algo que Deus revelou, é uma revelação de Deus para a nossa vida. Jacó teve sonhos. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Quem conhece a música? É sonho, é Deus se revelando através de sonhos. Ele abre a caixa preta que Ele tem através de sonhos. Deus se revela através da sua natureza. Deus se revela para você através de sonhos. Deus, Ele se revela através de revelações. Revelações que você não está dormindo, que você olha e fala assim: meu Deus do céu, como que pode isso? Eu vejo na época que Daniel era vivo, no livro de Daniel, tem Nabucodonosor. Nabucodonosor morre, vem o sucessor de Nabucodonosor. Esse sucessor de Nabucodonosor pega todos os utensílios que tinham no templo, que eram do povo israelita, e começa a fazer uma festa, mas uma festa que não agradava a Deus, uma festa do mal, uma festa do janho, que só curitibano entende o que é festa do janho. E quando ele faz essa festa, vem uma mãozinha e escreve Mene, Mene, Tekel. Deus está revelando a vontade dele. E vem alguém e interpreta isso. Quando interpreta, fala assim: ó, você foi pesado e você vai perder o teu reino. À noite ele perdeu o reino, porque Deus abriu a caixa preta dele, abriu o plano e o propósito que Ele tinha para aquele cara. Então Deus se revela através da sua natureza, Deus se revela através de sonhos, Deus se revela através de revelações, e Deus se revela através de situações que as pessoas não vão compreender. Paulo fala, numa das cartas de Paulo, numa das 13 cartas que ele tem, ele fala assim: olha, eu não posso descrever o que Deus tem para mim, porque eu não sei se eu fui ao terceiro céu, eu não sei se eu saí do corpo, eu não sei o que eu fiz, mas eu sei que Deus me revelou. Eu fui para o terceiro céu, e lá eu vi coisas que, se eu falar, vão me chamar de louco. Ou seja, existia uma caixa preta que Deus revelou para Paulo, e eu digo, Deus tem uma caixa preta que Ele está louco para revelar para você. Mas aí eu fico me perguntando, se Ele tem isso, se Ele tem propósitos para direcionar, se Ele tem o que Ele quer de nós, o que Ele quer de nós, por que às vezes a gente acha tão difícil de entender esse plano e esse propósito? Por que a gente quer essa caixa preta é tão complexa de entender? Porque a gente acha que é complexo e não é complexo, é simples.
E aí você me pergunta, tá, Júnior, mas eu quero saber o seguinte: como que eu faço para abrir essa caixa preta então? Porque eu não estou entendendo o que Deus tem para mim. Eu não estou entendendo o propósito. Eu já estou nessa vida há muito tempo. Eu já estou há 700 anos vivo. E eu ainda não entendi. Eu falei 700 anos e teve gente que concordou que eu estou com 700 anos. É o inimigo, ele se levanta contra você. Sabe, você fala assim, mas poxa, parece que eu dou cabeçada aqui, parece que eu dou cabeçada ali. Eu quero entender o plano, eu quero entender o propósito. Eu canto, eu quero conhecer Jesus. Ele é meu amado, eu sou dele, ele é meu. Mas eu não entendo o plano e o propósito dele. Eu não entendo. Para mim, pastor, não veio sonho, para mim não veio revelação. Para mim eu não consigo entender. Eu olho para a árvore e falo, é uma árvore. Eu não vejo Deus na árvore, eu só vejo a árvore. Eu não consigo entender isso. Que dica que você dá? Eu não tenho dica nenhuma, mas eu vou te dar a dica que a palavra te dá para você saber os planos e propósitos, para que você possa abrir essa caixa preta, para que você possa cumprir o plano e propósito de Deus para a tua vida. E qual é isso? Quais são os segredos? Tem um texto que fala assim: batei, abrir-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse texto, principalmente na terceira igreja, todo mundo conhece, porque é a batida nas três. Batida nas três. É as 3 batidas na porta da graça. Mas esse texto está falando o seguinte: incomoda. Incomoda Deus. Incomode Deus para saber o que Ele quer de você. A pior coisa que tem é quando fica alguém te incomodando para conseguir alguma coisa. Às vezes eu estou lá em casa, e lá em casa a gente mora na Guaíra, ali. E na Guaíra tem um corredor, não é um corredor, é uma rua que é o corredor que liga o portão até o Parola. E ali passa um monte de nóia. E cara, teve uma vez que era meia-noite, teve um cara que lá na nossa casa a gente tem um interfone. E o cara, eu olhei pela fresta e falei assim: ah, meu Deus, é nóia. Eu falei assim: vou fingir que estou dormindo. Eu vou fingir que eu estou dormindo. Vou fingir que estou dormindo. Até a hora que eu saí de pijama, desgrenhado, ele olhou para mim: é nóia. Mas ele pediu algo e eu falei assim: pô, eu estou dando porque esse cara está me incomodando. Bate uma vez, bate 2, bate 3, bate 4, bate 5, bate 6, incomoda a Deus. A todo momento fala: Deus, qual que é o teu plano, qual que é o teu propósito, o que você tem para mim, porque eu não estou achando o caminho. Parece que eu bato a cabeça de um lado, bato a cabeça do outro, eu não consigo achar, e eu não consigo encontrar. E como que eu faço isso? Como que eu bato na porta? Para mim isso é uma caixa preta, para mim eu não tenho esse segredo. Gente, é oração. E oração não é apenas você ficar ajoelhado. Tem um momento que você fica ajoelhado, orando em língua, você falando. Mas oração é justamente incomodar mesmo, é conversar com Deus, é falar assim: Deus, o que você tem para mim? Eu não estou entendendo. É o seguinte, se eu estou indo no caminho errado, a culpa é tua, porque você não está me dando o caminho. Então se você não está me dando o caminho, qualquer caminho que eu estou indo está valendo. Você não pode cobrar isso de mim. Mas incomoda Deus. Incomoda a Deus para você saber o plano e o propósito, para você se sentir feliz. Diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. São 3 sinais que você olha e fala assim: isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável. Agradável não quer dizer motivação, tá? Porque tem vezes que a gente não está motivado para fazer a vontade de Deus. Mas agradável é falar assim: vale a pena fazer isso. E eu preciso orar,
eu preciso buscar, eu preciso ter esses planos, esses propósitos, para que a gente possa mover a mão de Deus em nosso favor. Incomoda. Coloca a mão na tua cabeça, verdade, e fala assim: eu vou incomodar Deus. Sabe, incomodar Deus não no sentido que a gente entende a palavra incômodo, no sentido de que eu fiz mal a alguém, putz, esse cara está me incomodando. Não, eu estou usando esse termo da palavra incômodo no sentido de eu estou cutucando Deus, estou falando: Deus, me fala, eu quero cumprir o teu plano, o teu propósito, eu estou querendo mudar, eu estou querendo fazer, me dá sonho, então, me dá visão, me dá direção, me revela através de alguma coisa, que eu olhe para o outdoor e pá. Eu já contei isso aqui uma vez, mas vou contar de volta. Teve um dia que eu estava numa indecisão, eu não sabia o que fazer. E de repente uma mulher me liga e fala assim: Júnior, continue a nadar, continue a nadar. Você entende o que é isso? Alguns entendem, mas eu entendi muito mais, porque era bem na época que a Sofia tinha nascido, e ela assistiu aquele peixe, como que é aquele filme do peixe? Como? Nemo. Ela assistiu Procurando Nemo mais 700 mil vezes. Eu já sabia fazer toda a interpretação já de Nemo. Eu já sabia inglês, francês, alemão. Mas tem uma hora que o pessoal fala assim: continue a nadar, não desista. E ela chegou e falou aquele texto para mim. Eu falei assim: é Deus falando. Opa, é Deus falando comigo. Porque eu falei assim: eu incomodei Deus. Eu falei assim: Deus, eu não sei mais o que fazer, como que eu faço? Continue a nadar. Eu perdi o sono, 3 da manhã, 4 da manhã eu perdi o sono, porque eu não sabia o que fazer, aquilo me incomodava. Mas se você incomodar Deus, Ele vai revelar os seus sonhos e os propósitos que Ele tem para a tua vida. E daí você me fala assim: mas que vantagem eu tenho em fazer o plano e o propósito? Vem a pergunta: mas que vantagem que eu tenho? Tá, pastor, você está falando aí que eu tenho que ver o propósito, que eu tenho que fazer, mas eu não estou afim do plano e o propósito, porque qual o benefício? O benefício é que você vai chegar na terra prometida, aquilo que Deus tem para você. Sabe, Josué foi um cara que junto com Caleb, foi com 12 caras, foram ver se a terra prometida era boa. A hora que volta, há uma reunião do conselho, e o primeiro fala assim: não, não é bom. O segundo fala: não é bom. O terceiro: não é bom. O quarto: não é bom. O quinto fala: não é bom. O sexto fala: não é bom. O sétimo: não é bom. O nono: não é bom. O 10º fala: não é bom. Aí chega Josué. Cara, todo mundo falando que não é bom. Eu fico até imaginando ele na roda da reunião, levantando o dedo assim para Moisés, falando assim: ó, a minha opinião é diferente. Os outros 10 olharam e falaram: o quê? Ele falou assim: lá tem fruta desse tamanho, lá tem gigante, mas a gente pode vencer. Lá a gente vai acontecer. Sabe por quê? Porque ele estava escutando o plano e o propósito que Deus tinha. Aquele que escuta o plano e o propósito que Deus tem, ele vai contra qualquer circunstância, contra qualquer situação. Eu não estou dizendo agora que você vai ser descabido e maluco, mas eu estou dizendo que o quê? Se Deus te dá um plano e um propósito de mudança, meu amigo, eu não sei por que você continua na mesma situação, porque você não vai ter a terra prometida. Deus está querendo te dar a terra prometida, está querendo te dar um presente e você não aceita. Teve alguém na vida aqui que não aceitou algum presente? Assim: eu não aceitei. Eu chego agora e falo para vocês: ó, quem quer esse celular? Ó, já teve um que levantou a mão, outro, mas eu não vou dar. Só que Deus está querendo te dar a terra prometida e você não está levantando a mão, você não está nem se esforçando, você não está nem incomodando Deus, você não está nem aí, você não está tendo nem fé. Cara, Deus está abrindo a caixa preta para você, porque Ele quer revelar os sonhos que Ele tem, os mistérios que Ele tem, os planos e os propósitos que Ele tem, e você não está querendo que essa caixa preta seja aberta. Sabe por quê? Porque isso talvez não tenha sido prioridade na tua vida. Porque a gente sabe quando é prioridade. Eu sempre faço um joguinho do que é conceito e do que é valor. Conceito é aquilo que você acha que é importante. É como eu acho que comer verdura é importante.
Alguém concorda que comer verdura e legume é importante? Então quando eu vou num buffet por quilo, eu coloco cenoura, eu coloco tomate, eu coloco cenoura e tomate, e alface, uma folhinha, e depois eu coloco, para equilibrar, eu coloco lasanha, e mais lasanha, e de sobremesa uma carolina. Mas na hora que eu como, eu fico olhando para a cenoura e para o tomate, e não como a cenoura e tomate. Acaba o prato, o que ficou no prato? Cenoura e tomate. Isso é conceito. Valor. Você não larga aquilo de jeito nenhum. A gente na época que minha avó era viva, pastor Odá era viva, a gente tinha algo que era valor, que domingo a gente ia na casa dela e almoçava. Então a gente cancelava qualquer circunstância para ir almoçar na casa dela, e a gente já sabia até o cardápio, era arroz, purê, frango no molho e maionese. Era isso. Mas aquilo tinha um valor que a gente não largava de jeito nenhum. Muita gente está tratando o propósito de Deus como conceito e não como valor. Você acha importante ter o propósito de Deus? Você até coloca o propósito de Deus no teu prato. Você até coloca como um legume que eu coloco lá. Mas a tua prioridade não tem sido essa. A tua prioridade tem sido as tuas vontades. E daí Deus quer abrir a caixa preta para você, e você fica com a caixa preta fechada. Ninguém consegue enxergar nada lá dentro, nem o próprio Deus. Quem hoje quer transformar os propósitos de Deus como valor na tua vida? Você fala assim: eu quero que isso seja o valor da minha vida. Não importa, mas eu vou incomodar, eu quero saber. Deus me dá sonho, Deus me dá revelação, e realmente eu quero conhecer Jesus.